Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, a palavra nos diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Fecha os olhos mais uma vez pela fé. Esta palavra, irmãos, ela tem vindo do coração de Deus para a minha vida. E eu não posso me calar diante daquilo que o Espírito tem trazido ao meu coração. Senhor Jesus, nós nos colocamos agora como igreja no teu altar, Senhor, pedindo a ti, Deus, que as tuas misericórdias venham sobre nós, Pai. Que o teu favor seja declarado a nós. E à luz desta palavra tão viva, tão eficaz, esta palavra que tem poder de mudar intenções, tem o poder de quebrantar corações. Senhor, fala conosco, meu Deus. Ajuda-nos a compreender esta palavra e sairmos, em nome de Jesus, da nossa zona de conforto. Sairmos, ó Deus, do conto de fadas. Sairmos, meu Pai, do campo de rosas, mas estarmos como testemunhas do Senhor, militando a boa obra que foi ministrada por Cristo na cruz do Calvário, e sermos uma igreja relevante, uma igreja sendo encontrada pelo Senhor, composta de verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor, em espírito e em verdade. Oramos nesta noite, pela Tua palavra, crendo que ela já está cumprindo o propósito dela. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus. Sabe, irmãos, ontem eu fui participar de um café para pastores, de um congresso que o obreiro, ou os obreiros viajaram mais ou menos 26 horas. O pastor Alan saiu do Congo, foi para os Estados Unidos, de lá se juntou ao pastor Stephanie e viajaram para o Brasil, chegaram a Vitória e o pastor Ademar os trouxe, e na sexta-feira tivemos um grupo da nossa igreja representado lá. Eu louvo a Deus por cada irmão que foi, mas a gente viu o quanto não se fala em missões, o quanto não se fala de reino de Deus, porque o cara sai do Congo para falar para um pingo de gente. E no sábado eu estive no café, e o pastor Ademar, ele trouxe uma palavra introdutória que falou muito ao meu coração, me confrontou muito. E daquela palavra Deus assentou no meu coração ministrar essa palavra hoje para nós. E a mensagem que Deus tem para nós, irmãos, ela tem como tema a igreja perdida. Foi isto que eu pude ver ontem. Nós fazemos parte de uma igreja, eu não estou dizendo a nossa igreja local, nós fazemos parte de uma igreja nomeada como Igreja Evangélica Brasileira, que infelizmente em muitos aspectos ela está perdida. Ela perdeu o alvo, ela perdeu a direção, ela entrou como que numa redoma, ela está dentro de um contexto favorável a ela, e ela se esquece dos perdidos, ela se esquece dos moribundos, daqueles que estão nas sarjetas, ela se esquece das prostitutas. Nós estamos vivendo contextos em que as pessoas estão ouvindo exatamente o que elas querem ouvir. Elas já têm um pacote pronto mental, é o que o texto está dizendo. É o tempo em que as pessoas não estão mais suportando a sã doutrina. Elas estão com seus ouvidos comichando por ouvir aquilo que tem sido gerado nelas próprias. Elas querem uma palavra, elas querem um estilo de vida que satisfaça aos seus desejos.
E enquanto isso, irmãos, multidões estão indo para o inferno. Multidões estão se perdendo. A igreja perdida. Eu não quero ser esta igreja perdida. Nós não podemos aceitar sermos esta igreja. Nós estamos vivendo dias que sinalizam claramente que a volta do Senhor Jesus está próxima. Os sinais estão aí, irmãos. Recentemente agora eu estava vendo um vídeo quando o próprio Papa, ele disse publicamente nos Estados Unidos, num encontro de lideranças, o Papa disse o seguinte: olha, eu vejo a emergente necessidade da instauração de um governo único no mundo. Ele falou isso. Os terremotos, os maremotos, a criminalidade aumentando, Jesus está às portas, e é dentro desse pano de fundo que as Sagradas Escrituras nos revelam esta realidade, a realidade de uma igreja que cada vez mais tem andado, amados, na contramão da vontade de Deus. Uma igreja que está perdida, uma igreja que está vazia, ela está sem a presença da unção do Espírito, uma igreja que está sem saber para onde vai. Quando nos perdemos como igreja, em que contextos nós aqui da nossa igreja podemos então perder a direção dos propósitos do Senhor? A igreja se perde, irmãos, em primeiro lugar, à luz desse texto, quando ela faz, presta atenção nisso, quando ela faz o que Deus não mandou ela fazer. Há uma multiplicidade de igrejas. As pessoas querem ministérios, eles querem estar à frente de um rebanho, e no afã de se projetarem, a própria alma dessas pessoas começam a projetar aquilo que elas necessitam para serem bem posicionadas, para estarem bem na fita. E aí elas começam a fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Deus nunca mandou a igreja evangélica lançar grife. Grife pela fé. Grife. Vocês sabem do que eu estou falando? Deus nunca mandou a igreja evangélica lançar astros. Astros que arrebatam multidões que só querem o oba-oba. Astros que pagam, que cobram 60 mil reais, 70 mil reais para fazer um show vazio da unção do Espírito. Deus nunca mandou a igreja fazer isso. Deus nunca mandou a igreja a achar que a santidade de Deus é compatível com o pecado. E nós estamos vendo hoje lideranças em pecado, irmãos. Pessoas vivendo vidas duplas, ministrando nas igrejas. Pessoas recebendo bênçãos de líderes que sabem que aquela bênção não pode ser dada, mas eles estão abençoando porque eles estão interessados nos cofres da igreja, eles estão interessados na projeção dessa igreja. Deus nunca mandou a igreja dele fazer megas templos. Eu fui ao Rio de Janeiro recentemente ministrar, e eu passei numa avenida no Rio de Janeiro e vi uma igreja que eu falei: Jesus, o que é isso? Sabe, toda a força, todo o empenho, todo o âmago do estômago, do intestino, de tudo que essas pessoas tinham, eles colocaram na fachada da igreja. Falei: como é que eu vou entrar nesse negócio? Como é que um pobre entra numa igreja dessa, irmãos? Deus nunca mandou fazer isto, e a igreja está fazendo aquilo que Deus não mandou. É por isso que ela está perdida. Deus nunca mandou líderes evangélicos fecharem acordos com política. Mas tem pastores aos borbotões, fechando com política, achando que o reino de Deus é algo que somente satisfaz a carne, ao humano. Deixa eu falar com você uma coisa. A igreja nunca precisou da política. Nunca vai precisar de política. O que a igreja precisa é abençoar a nação onde ela está. Os políticos precisam da igreja. Agora a igreja não precisa de um centavo. Quando nós entendemos que há um princípio bíblico, há uma ordenança do Senhor, há um caminho para seguirmos, há um manual para nós vivermos, nós somos então agora colocados nos trilhos da graça de Deus. E a nossa história se torna uma história abençoada, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Preste atenção, irmãos. A igreja do Senhor está fazendo muito aquilo que Deus não mandou fazer. Por isso que a igreja está perdida. Por isso que as almas estão morrendo e indo para o inferno. Em segundo lugar, a igreja se perde quando ela se deixa ser vendida
por uma mídia gospel descompromissada com a palavra. Quinta Expo cristã. Agora, o boom é anjo. Vamos trabalhar tudo em cima da nomenclatura anjo. Adoração, anjo, anjo, anjo. Agora é o tempo da intimidade. E é nesse boom de uma mídia fabricada para fazer bonequinhos espirituais, que aqueles que estão somando, que estão enchendo seus cofres, iludem e aniquilam a força da igreja, que se deixa ser vendida por uma mídia que não tem compromisso com a palavra de Deus. Chegou ao ponto, há um tempo atrás, irmãos, de um grupo evangélico lançar uma canção, e depois que gravou, vir a público pedir perdão, porque era uma canção espírita. Alguém fez uma composição espírita. Esse negócio dá dinheiro, então vamos gravar isso aí. Há uma mídia querendo te manipular, meu irmão. Há uma mídia querendo me formatar, querendo me fazer conformado com isso. Mas se nós somos igreja de Deus verdadeira, nós não somos vendidos tão facilmente. Nós não aceitamos sermos comprados por eles. Às vezes a minha esposa fala comigo assim: amor, queria tanto ir ver o pastor tal. Falei com ela: gatinha, a gente tem o DVD dele, amor, a gente pode assistir aqui em casa. Para que eu vou lá? Para ficar no meio daquela multidão exprimida, irmãos? Para ficar passando aquele aperto de zum, zum, zum no meu ouvido, e o cara falando lá no fim do mundo, e eu não estou entendendo nada. Eu pego um DVD, coloco no meu televisor e assisto em casa. Mas só que nós estamos num contexto que é o que eles ditam que a gente faz. E aí quando fulano de tal está lá, todo mundo corre. Eu vou. É assim, irmãos. A gente não quer saber se tem Deus, não quer saber se a pessoa está com comunhão com Deus. A gente não está interessado em saber se aquilo que está lá vai abençoar. Nós queremos estar no meio da multidão. Muitas vezes nós temos que estar fora da multidão, porque muitas vezes a multidão não corrobora com aquilo que a palavra de Deus está falando. Queremos ser uma igreja achada por Deus. Então, em nome de Jesus, não vamos nos deixar ser vendidos por uma mídia gospel descompromissada com a palavra de Deus. Essa palavra gospel é uma palavra inglesa que quer dizer evangelho. Gospel quer dizer evangelho, mas aqui no Brasil, gospel é sinônimo de tutu, de cacau, de dinheiro. Ficou uma palavra distorcida do seu sentido original. Eu não gosto nem de usar essa palavra, porque as pessoas deturparam tanto, torceram tanto, e querem empurrar para a nossa goela uma comida fraca, uma comida vazia, de uma igreja que não tem raízes, que não tem profundidade. Por isso estamos sendo, muitas vezes, manipulados, comprados por aquilo que não provém de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, a igreja, ela se perde quando ela é dirigida, preste bem atenção nisto, por líderes ostentação. Não tem o funk ostentação? Tem os líderes também ostentação, ora. Tem pregadores que o sapato dele é branco com preto. Não é verdade? O detalhe do cabelo. Ostentação porque tem uma marca, sabe? Onde é que nós vamos parar com isso? Líderes que acham que para fazer o evangelho de Deus tem que pagar R$1 milhão por mês a uma emissora para falar para crente. Oh, me dá 1 minuto na Globo, poxa. Eu quero 1 minuto na Globo só. Lá dentro do antro de Satanás, lá no arraial do inimigo. Agora, pregar para crente, ficar pagando, jogando dinheiro fora, com o meu e o seu dinheiro, líderes que querem se autoprojetarem, comprando jatinhos de 15 milhões, de 60 milhões, de não sei quantos milhões. Por quê? Porque querem projeções humanas, mas não querem pagar o preço de serem servos que façam a obra de Deus com inteireza de coração. Tem muitos assim aí, inventando aquilo que Deus não mandou fazer, criando um monte de coisa, inventando moda para conquistar as pessoas. E o ser humano, ele gosta disso. Gosta. Sabe, se eu inventar um negócio aqui amanhã ou depois que não é da Bíblia, ninguém questiona. Pastor Peralã, onde é que o senhor arrancou isso? Eu tirei da minha cartola, arranquei aqui da minha cartola mágica. Mas todo mundo vem. Houve um dia que eu estava olhando, gente, que coisa é essa? Olha só, uma multidão passando debaixo da arca santa. A arca do Velho Testamento. Tem 2 querubins. Onde é que nós vamos parar, irmãos? Se há uma palavra para ser vivida, se há uma palavra para ser praticada na minha vida cotidiana, isso é evangelho.
Não é uma mistura religiosa que afaga o meu ego, que, sabe, gera em mim uma alegria passageira. Nós precisamos entender que esses líderes que não provêm de Deus precisam estarem longe daqueles que querem fazer a obra real e verdadeira do Senhor. Poucos dias eu estava vendo um líder na televisão. Ele abriu o texto bíblico de Jesus transformando água em vinho. Irmãos, eu vi o grande líder que arrebata multidões no nosso Brasil, dizendo assim: irmãos, eu não consigo entender a palavra de Deus. Qual foi a razão para Jesus multiplicar água em vinho? Onde é que Jesus estava, vamos dizer, com a cabeça que ele multiplicou? Não tem sentido nenhum esse texto para mim. Mas ele tem um peso religioso, que tem um monte de gente que segue esse guru. Porque isso é muito mais do que um líder ostentação. É um guru espiritual que amarrou todo mundo. E as pessoas agora não comem mais a palavra, comem o que ele está dando. E eu desliguei o canal na hora, eu falei, eu não sou obrigado a ficar ouvindo isso. Alguém questionar a integridade da revelação de Deus? Alguém questionar os intentos de Cristo? Ah, meu irmão, a gente precisa entender que lá no fundo tem um propósito, projeção de uma liderança que ostenta um paraíso aqui na terra, quando Jesus está prestes a vir buscar. Onde é que eles vão enfiar esse dinheiro todo? Onde é que eles vão colocar essas catedrais? Eu não sei, mas nós nos perdemos quando somos dirigidos por líderes ostentação. Em quarto lugar, a igreja se perde quando ela traz, presta atenção nisto, o mundo para dentro de si. Lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala assim: e não vos conformeis com este mundo. Nós estamos vivendo tempos que as igrejas estão perdendo a noção do que é contextualização. Contextualização, irmãos, é necessário em qualquer cultura. Ninguém quer mais um televisor de válvula, cara. Claro, eu não quero. Agora em 2018, mais ou menos, a TV analógica vai, não é verdade? Vai ser cancelada, encerrada a história dela para a era HD digital. Então, contextualizar é necessário. Agora, inventar a moda e trazer valores do mundo para dentro da igreja, aí não, é. O que é isso? Estou vendo um congresso de jovens um dia, fiquei assustado com aquilo. Eu já falei isso aqui, mas isso é verdade. O líder está assim lá, ó, tocando, ó. Ó Espírito Santo, Jesus, aleluia. E naquele embalo, e as luzes, sabe? Adorem ao Senhor. Espírito Santo é a última coisa que eles estão ouvindo, irmãos. E a gente vai como o sapo que é colocado na banheira de água, com fogo debaixo. A gente vai, sabe, sendo amoldado pelos valores do mundo. A Globo lançou uma novela agora. Velho Chico. Falei para minha esposa, falei, Zezé, é trazer para dentro da nossa casa a prostituição. Você liga o TV, dentro da sua casa, uma cena de sexo explícito. Você está transformando a sua casa num bordel. Me perdoem, mas eu estou neste parâmetro também. Se eu aceitar isto, eu estou trazendo o mundo para dentro da minha casa. Eu estou trazendo agora o mundo para dentro da igreja. Porque a minha adoração, a sua adoração, ela sairá carregada com essas mazelas, com todo este mal que o diabo está lançando contra nós. E vai sendo infiltrado dentro da igreja, enfraquecendo a obra do Senhor. Não tem negócio. Não há negociação, irmãos. Nós temos que chegar e desligar. Eu vou dizer para você uma coisa. Se você começar a filtrar o que você pode ver na televisão como homem e mulher de Deus, eu vou dizer para você, é caso para nós repensarmos comprar um TV ou não. Porque talvez não vá compensar. Em nome de Jesus, irmão, não vamos deixar o mundo entrar nas nossas vidas, não. Não vamos deixar as modas de Satanás, sabe? Os grandes estilistas. Aqueles, sabe, esses eventos famosos que Gisele Bündchen fazia aos borbotões, esqueci agora os nomes. Os caras que mandam na moda no mundo, das altas grifes, 95% todos homossexuais, todos homoafetivos. E o diabo prepara tudo para nós comprarmos e trazer para dentro das igrejas. Pastor, mas o que eu vou fazer então? Eu vou fazer uma coisa com você, meu irmão. Peça ao Espírito Santo para te dar a sua direção. Não vá comprando tudo que você está querendo aí, achando que é porque é bonitinho, porque está na moda, não. Que muitas vezes há uma ação maligna sobre aquilo. Você está entendendo?
Nós temos que ter olhos espirituais para ver onde é que nós estamos pisando, o que é que nós estamos carregando para dentro de nós, o que é que nós estamos trazendo para a igreja. E muitas vezes, irmãos, algumas modas, algumas atitudes que não provêm de Deus estão entrando e alcançando a liturgia da própria igreja. Você sabe o que Deus quer fazer com você e comigo? Deus não quer ver você inventando moda. Deus não quer ver você inventando moda. Deus quer ver você com a sua vida no altar dele. E pela sua vida, pelas suas palavras, as pessoas serão transformadas pela graça de Cristo. Nós não vamos precisar nem pregar, porque a nossa vida vai ser uma Bíblia, um livro aberto por onde nós passarmos. As pessoas verão a glória de Deus na minha vida e na sua, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém, Jesus. É isso que Deus quer para nós, irmãos. Em quinto e último lugar, a igreja se perde quando ela sai da centralidade da palavra de Deus. O texto que nós lemos fala que as pessoas chegarão a um ponto que eles vão começar a querer ouvir aquilo que o coração delas desejam, que os ouvidos querem ouvir. Elas agora vão substituir a Bíblia pelos seus desejos. E os líderes, aqueles que têm a responsabilidade de ministrar, vão, para não perderem, vão ministrar aquilo que elas querem. Eles não mais estarão na palavra, eles estarão no seu próprio curso. A Bíblia precisa ser comida, ela precisa ser vivida. A Bíblia precisa estar em nós. Às vezes a minha esposa fala comigo assim: vamos fazer uma vida. Amor, vai levar a Bíblia? Eu falei: não, amor, vou levar a Bíblia não. Vou ministrar para ela a palavra do coração. Já está na minha cabeça, está no meu coração. Tem hora que não precisa nem da Bíblia. Agora tem gente que tem a Bíblia, não sabe achar um versículo, não sabe citar um versículo bíblico, não lê, irmãos. Não se alimenta. Deixa eu te falar. A gente come arroz, feijão, angu, batata, inhame, quiabo, jiló, bife de porco, galinha ensopada, nicinho, miojo. A gente come um monte de coisa todos os dias e a gente nem sabe para que aquilo serve no nosso organismo. Eu só sei que eu como e estou vivo. Lá uma hora ou outra, quando o sujeito está um bolotão aí, ele começa a fazer uma dieta balanceada. Mas normalmente a gente não se preocupa. Você não tem que entender a Bíblia não, meu irmão. Você tem que comer a Bíblia. Às vezes vai cair um jiló no seu estômago, mas o que está lá sem você entender, mas você leu, vai te alimentar. Nós não precisamos ficar querendo, sabe, criar um mundo. Nós só precisamos ler, guardar e viver os valores da palavra. Isso é que é importante. No meu dia a dia, nós vamos estar vivendo. A Bíblia diz o seguinte: sede simples como a pomba, mas prudentes como as serpentes. Pastor Stephanie, pastor Steffson, me visitou, indicado por um pastor amigo meu. Ontem, final de semana, eu estava com o pastor Alan. Mas Deus é tão gracioso comigo porque de Viçosa veio um grupo de líderes para poder participar do café. E o pastor Steffson, é da igreja desses irmãos lá nos Estados Unidos. Vocês acham que eu ia perder a chance, irmãos? Antes de eu sair, eu chamei o pastor lá, fui lá fora bater um papinho com ele. E ele me deu uma radiografia do Steffson. Ele me deu uma radiografia do pastor Alan. E eu senti que eu estava em terra firme. Você entende isso? Nós vamos abraçar projetos lá no Congo, mas eu quero que os projetos sejam projetos de Deus e não projetos do homem. Então, a gente precisa avaliar, comer, aplicar esta palavra. Eu estou usando a palavra. Questionei, perguntei, a Bíblia me ensina. Testemunho cristão, vida de fidelidade, está tudo na Bíblia. Não precisamos ficar perdidos, correndo aqui, ali e acolá, atrás de pessoas que não abençoam nem a vida delas. Itaperuna está cheio de irmãos, de irmãs de oração. Você vai ver a pessoa, não vai na igreja. Abriu um ponto de oração sem autorização da igreja. Está lá numa situação dificílima e às vezes até te pede algum dinheiro. E está aquela fila de gente lá. Mas ser fiel, comer essa palavra. Estamos cheios de crente aí, irmãos. Fora da palavra de Deus. Irmãos, 6 horas estão aos montes aí. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas não querem pagar o preço de viver as verdades do Evangelho, de ser aqueles que vão ser honrados no deserto, na tempestade, nas lutas, mas agarrados a Deus, sabendo que a vitória é certa no poder que há no nome e no sangue de Cristo. A igreja se perde quando ela sai da centralidade da palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual, é por isso que nós somos igreja viva de Deus na terra. Então, em nome de Jesus, não aceite que a sua igreja se perca. Não aceite que a sua igreja saia da rota de Cristo, porque nós somos a igreja.
Em nome de Jesus, faça somente aquilo que Deus mandou fazer. Não se deixe ser vendido por uma mídia gospel, que não tem compromisso com a palavra. Não aceite comer os guisados dos líderes, ostentação. Em nome de Jesus, não leve o mundo para sua casa, não traga o mundo para dentro da igreja, mas viva, aleluia, na centralidade da palavra de Deus. Jesus breve vem, irmãos. Jesus Cristo está às portas. Não dá mais tempo para nós ficarmos brincando de sermos crentes. Ou nós somos, ou então não somos. Porque na hora que a última trombeta soar, uma multidão vai ser arrebatada dessa terra. O cenário já está prontinho. Satanás já iludiu o mundo todo com esse negócio de ufologia, de extraterrestre, contatos imediatos do 5º grau, 3º grau. Está todo mundo já preparado para na hora que a igreja for arrebatada, a grande mentira ser instaurada nessa terra. Os OVNIs levaram eles. Vamos continuar a nossa vida até caírem nas garras do anticristo e descobrirem tarde demais que a igreja não está mais na terra, a noiva do Senhor Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, irmãos, a noiva de Cristo, ela é branquinha. A noiva de Cristo, a igreja de Deus, não tem mácula. Há muitas igrejas aí, irmãos, tendo um caso com a noiva de Cristo. Há muitas pessoas, infelizmente, tendo um romance descompromissado com a noiva de Cristo. Eles acham que Deus não vai cobrar. A igreja do Senhor não foi chamada para fazer programas. Ela foi chamada para ser fiel, vivendo como luz e sal nesta terra, esperando o noivo que vai chegar a qualquer momento para nos buscar. A Bíblia diz para nós, irmãos, que quando o noivo vier, ele só vai levar para as bodas aqueles que tiverem com as suas lâmpadas cheias de azeite. Não deixe que nada contrário aos valores da palavra de Deus roubem a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. Não aceite negociações, não aceite concessões, não aceite viver fora do querer de Deus, porque a qualquer momento Jesus vai chegar. Pastores e mais pastores vão ficar nessa terra, crentes e mais crentes vão ficar, mas uma noiva imaculada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus, vai se encontrar com o noivo. E nós vamos estar para sempre com o Senhor. Lá não haverá mais dor, não haverá rancor, não haverá lágrimas. A Bíblia diz que não precisaremos mais de luz, porque o nosso sol da justiça, Jesus, Ele vai estar conosco para todo sempre. E constantemente renderemos glórias, aleluias, ao Deus que nos amou e nos salvou e nos outorgou a herança eterna.